Olá, pessoal do sexto ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Iniciando hoje, né, o capítulo 10, falando sobre o Império Bizantino, tá certo? Na outra aula a gente estudou sobre Roma cultura, né, os deuses romanos. E no bimestre anterior a gente discutiu sobre a fragmentação, né, a decadência do Império Romano, que no caso ele vai ser dividido em dois, né? Então, esse Império Bizantino ele pode ter o nome aí também de Império Romano do Oriente, tá certo? Com capital em Constantinopla, e como também pode ter o nome de Império Bizantino, tá certo? Então, vamos chamá-lo de Império Bizantino para não gerar confusão, né, com o Império Romano do Ocidente, tá certo? O Império Bizantino ele vai conseguir aí se manter, né, durante 1000 anos, né? Devido a aí algumas características, né, que ele tinha, que vamos ver nessa aula, tá certo? Em 395, já depois de Cristo, com a morte do rei Teodósio, né, o Império Romano ele vai ser dividido, tá? Em Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, depois em Milão e mais tarde em Ravenna, e depois e também o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Né? Vocês veem a divisão nesse mapa que eu coloquei, tá certo? Aqui tem Bizâncio, né? Mas aqui é Constantinopla, já eu explico por quê, tá certo? E, no caso, o Império Romano do Ocidente vai ser aí em Roma, depois Milão, né? E mais tarde Ravenna, tá? Mas no caso do Oriente vai ser Bizâncio, aqui no caso que é Constantinopla, certo? E o Imperador Teodósio, né, ele faz aí na página 19, aliás, na página 17, né, quando ele fala aí que foi o Imperador Teodósio quem dividiu definitivamente o Império Romano em duas partes. Após a morte do imperador, em 395, seus filhos se tornaram os imperadores. Acádio se tornou aí o imperador do Oriente, né, no caso do Império Bizantino, e Honório do Ocidente, tá certo? Então, a divisão acontece aí com o Imperador Teodósio em 395. Lembrando que Roma aí está passando por várias invasões bárbaras, né? Principalmente a parte ocidental. Claro, a parte oriental vai ter invasões, mas não vai ser aí tão intensas, né? Não são inúmeras como foi na parte ocidental, tá? Lembrando disso aí, não esqueça. E aí Constantinopla, tá? A grande cidade, né, a capital do Império Bizantino, e ela vai ser importantíssima e vamos descobrir por que agora, tá? Ela foi fundada pelo imperador Constantino em 330, por isso que tem o nome Constantinopla, tá? Por causa do imperador Constantino, e se localizava a antiga colônia grega de Bizâncio. Lembra que eu falei, né, no mapa lá estava Bizâncio e não estava Constantinopla. Bizâncio era uma antiga, né, cidade grega, uma antiga colônia grega, né, aquela, se vocês lembram quando a gente estudou o Magna Grécia, né, a expansão ali, a formação de colônias, a expansão da cultura grega, dos povos gregos que acabaram se, né, povoando outras regiões, chegando até perto ali do Império Romano, né, que era o Império Romano naquela região ali da Itália, tá certo? E aí fundaram Bizâncio, tá? E aí quando foi, né, procurar uma capital, se pensou em muitas cidades, tá? Mas ali a posição geográfica de Bizâncio, ela se tornou ali um fator determinante, né? Ela fica entre Europa e Ásia, né? Por isso a escolha de Bizâncio, que veio a se tornar Constantinopla. E hoje é Istambul, né? Se localiza lá na Turquia. Então ela era protegida pelos acidentes geográficos, né? Pelas montanhas, pelos rios, pelos mares, né?
Então era importantíssimo nesse sentido. E pelas muralhas. Não sei se vocês percebem na imagem, mas Constantinopla ela era cercada, ó, de muralhas, tá certo? Então essas muralhas até o século XV elas eram impenetráveis, tá? Só foi conquistada a partir da utilização da pólvora, né? Dos canhões, quase impenetrável, né? Constantinopla vai prosperar por conta do comércio e da produção de artigos de luxo, tá? Produtos às vezes até manufaturados, né? Com tecidos, tapeçaria, vidros, né? Entre outros. Inicialmente o latim era a língua oficial, sendo substituída pelo grego no século VII. Então o latim era oficial devido também à influência do Império Romano do Ocidente, tá? Pelo domínio que existia do Império Romano à Índia naquela época, mas depois, pela proximidade que tinha com a Grécia, né, com os países as nações, os reinos que foram influenciados pelos gregos, né, ali no leste, no oriente, era mais perto da Grécia também, então acabou se tornando depois, a língua oficial se tornou grega. Constantinopla foi construída para ser uma cidade cristã, tá? Então todo o objetivo da construção de Constantinopla, né, as muralhas, as construções religiosas e tudo mais, foi nesse sentido, para ser uma cidade e ter uma sociedade cristã. Era um importante entreposto comercial entre Europa e Ásia, então ela ficava ali, né, meio que no meio mesmo, dividindo, né, Europa e Ásia, tá certo? Tinha uma excelente posição geográfica e portos, né? E uma marinha poderosíssima, tá? Produzindo azeitona, vinho e cereais e a extração de ouro. Então, todo um panorama aí da cidade de Constantinopla, como era importante, tá certo? E aí a política, né? Na realidade, política e religião estão aí bem próximas, né? Aliás, bem próximas, estão próximas mesmo, tá? A forma de governo do Império Bizantino vai ser a teocracia ou cesaropapismo, tá? O que significa isso? Que o imperador, né, ele vai ser ao mesmo tempo chefe político, né, como também o chefe religioso. Você está falando aí, sabe aonde? Na página 19, tá? Lá no início da página 19, Política e Economia. No Império Bizantino estabeleceu sua monarquia teocrática, em que o imperador era considerado o representante de Deus. Aí vocês veem, né, a própria representação, né, de Deus, né, de Jesus, e de um lado o imperador Constantino, se não me engano, e do outro a sua esposa. É como se, como não? A imagem representa, né, o pertencimento, a proximidade que os imperadores do Império Bizantino tinham com Deus, né? Como se tá vendo o menino, né, o menino Jesus aqui com a mão, né, assim para o Constantino, como se estivesse dando uma bênção ou dando um sinal para como se ele realmente fosse, né, o representante de Deus na Terra. Então isso se chama aí teocracia ou cesaropapismo, tá? César, né? César de imperador, papismo de igreja, tá vendo aí a junção, ou teocracia, né? Teo de religião, né? E cracia de governo, né? Um governo divino, tá? Então tudo aí, né, é muito próximo, né? Então vocês notem aí, tá certo? O que é que eu estou falando aqui? E tá claro, o imperador ele era líder político dos exércitos, então ele era o chefe militar, e da religião. Então era um governo muito centralizado, tá, nas mãos do imperador. Existia também um senado, ele era muito semelhante ao de Roma, tá, do Império Romano do Ocidente. Só que no Império Romano o senado era formado apenas por senadores e existiam, né, 2 cônsules, tá? E no Império Bizantino não. O senado era formado, né, por cônsules, eram todos cônsules, tá certo? Além disso, foram criadas províncias. Qual o objetivo, né?
criadas para conter revoltas, evitar invasões e facilitar a imposição das leis e a coleta de impostos. Era administrado por um juiz, um governador e um general. Então, eles criaram as províncias para fazer com que a proteção desse império se tornasse mais forte. Tá? Então, cada província cuidava ali da proteção, da sua própria proteção. Claro, os administradores dessa província estavam, né, ligados aí ao imperador, né, o imperador bizantino, mas ele, claro, o imperador bizantino dava terras, né, dava muitos pagamentos nesse sentido, principalmente pagando com terras, para que esses administradores protegessem. Então, esses administradores protegendo as terras estavam protegendo o próprio Império Bizantino. Tá vendo aí? Bem interessante nesse sentido. Tá? E aí, dos principais governos, vai ser o governo do Justiniano. O que é que tem nesse governo? Porque ele vai ser tão importante. Ele vai governar de 527 a 563, se não me engano. Tá? 565. O que caracteriza o governo do Justiniano? Ele vai conquistar terras que foram invadidas pelos bárbaros na Ásia Menor e no norte da África. Então ele vai estar aí na página 20, né, tem alguns aí das conquistas do Justiniano, tá? Então ele tem várias conquistas que ele fez. Então ele vai, terras que foram invadidas pelos bárbaros, ele vai lá e conquista algumas delas, né? Vai conquistar terras na Ásia Menor e no norte da África. A conquista ela vai gerar muitos gastos, tá? Inclusive, né, vai fazer com que aconteça, né, a revolta de Nica, né, ou Nica, que ela vai acontecer aí em 532, tá? Esse movimento ele vai se acontecer no hipódromo, tá? No qual existiam dois grupos que estavam disputando ali a corrida, tá? Não lembro quais são as cores, né, de cada. Eu sei que o grupo, aí no caso, como deu empate, o Justiniano teria que decidir quem seria campeão. E claro, o Justiniano vai escolher aquele grupo que o apoiava, né? E o grupo que era a oposição a ele, podemos dizer assim, vai se revoltar, né? Vai se revoltar e vai tentar ali agredir o Justiniano. O Justiniano consegue fugir e a sua mulher diz, né, para que ele contenha a revolta com muita força, mostre quem é que manda. E aí, claro, ele vai mandar seus generais, né, tratar os manifestantes com muita força, né, matando aí milhares de pessoas. A partir daí, claro, o Justiniano ele vai sair muito fortalecido, tá certo? E aí, o que é que ele objetivava mais? Né? Unificar a língua grega, a legislação e o cristianismo em seu império, ou seja, tornar a língua grega oficial, não só do império, mas como da religião e também na legislação, tá certo? Uma das coisas mais interessantes que temos do Império Bizantino e do governo Justiniano é as leis romanas, né, que ele, né, o conjunto de leis ali que ele adaptou, né, a partir da influência do Império Romano do Ocidente, né? A dele vai se chamar né, a obra Corpus Juris Civilis, tá? Isso aí vai ter lá na página 23, tá? Que significa aí Corpo do Direito Civil, né? Então, como eu posso dizer, esse conjunto de leis ele vai ser influenciado, por exemplo, pela Lei das 12 Tábuas, pela Lei Canuléia, tá? Aquelas várias conquistas dos plebeus, né, e do conjunto de leis que foram criadas pelo Senado Romano, tá? E que vão influenciar esse conjunto de leis, né, do Império Bizantino. Então, ela é dividida em 4 partes, né? Codex Justinianus seriam todas as leis que já foram criadas e ele vai reunir todas. As institutiones, né, que são instituições, né, orientações para os estudantes de direito, ele vai interpretar, né, criar professores para que esses professores ensinem, né, orientar os novos estudantes de direito. Tem a digesto,
né, decisões jurídicas com base nas interpretações, divisões dessas leis. Então, é como se fosse um resumo das leis, né? Juristas mais experientes vão fazer resumos para que você entenda melhor o que é que tem ali. E a novelae, acho que a novela, são as novas leis criadas no governo de Justiniano e depois, né? Tá? Então, aí é um pouco do resumo, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Então, até a próxima aula. Até mais.